Quero começar esse vídeo dando parabéns ao Valência, afinal o time completa 100 anos agora em março de 2019 e teve muita gente pedindo aí nos nossos comentários pra gente fazer um vídeo sobre o Valência. Afinal de contas, nós temos aqui o programa Europa Alternativa, em que você, nosso amigo alternativo, escreve aí nos comentários qual deve ser o tema, qual deve ser o tema do próximo vídeo, e aconteceram muitos pedidos sobre o Valência porque é um clube que realmente tem muitas histórias alternativas, personagens curiosos, e é disso que a gente vai falar agora, depois da vinheta. Primeiro quero falar da felicidade que a gente tem de estar vestindo esse uniforme aqui da Ícone, do Última Divisão, essa parceria muito bacana que a gente tem. Entra lá, ultimadivisão.com.br/ícone, e aí você conhece os detalhes dessa parceria, porque você pode fazer um uniforme bem bonito com várias opções e você também pode comprar o uniforme do Última Divisão. Entra lá e conheça. Primeira curiosidade que a gente vai falar aqui do Valência é sobre o escudo, porque o escudo é bem curioso, tem um morcego na parte de cima, e a origem desse escudo, na verdade, é por causa da cidade de Valência, que adota já o morcego, de certa forma, como mascote, e até no brasão oficial da cidade de Valência tem lá o morcego. Existem várias lendas que ajudam a explicar esse morcego, mas nem vale a pena entrar muito a fundo delas, porque a gente não sabe exatamente qual é a verdadeira lenda, né? A verdadeira história, né? Mas fato é que o Valência adotou esse morcego também para o escudo, e aí surgiu uma história curiosa em 2014, veja só. Um site espanhol divulgou que a Warner Bros. Estava processando o Valência por causa do morcego, alegando que havia ali uma cópia da identidade do Batman, né? Bem curioso, a história ficou um pouco mal explicada por um tempo. Aí o Valência se manifestou, teve que se manifestar oficialmente sobre isso, e explicou que essa história na verdade vem de 2012, quando o clube quis fazer uma linha de camisas casuais, baseadas inclusive nesse desenho do morcego, e aí houve uma manifestação contrária da Warner Bros. Não quis que o Valência fizesse isso, mas sem processo, não houve nada na justiça de acordo com o Valência. E aí o Valência recuou, não fez essa linha de camisetas casuais, e explicou também que o escudo do Valência está registrado e não tem problema nenhum. Mas é claro que existe uma ligação, algumas brincadeiras de Valência, Batman. Inclusive no ano passado, quando o Valência fez 99 anos, o volante brasileiro, o Andreas Pereira, inclusive colocou na cabeça, fez um corte diferente no cabelo ali, em que tinha um desenho do morcego que mais parecia o morcego do Batman, exatamente. Já que eu falei de um brasileiro, do Valência, vamos lembrar aqui como já tivemos muitos brasileiros no Valência, né? Praticamente toda década sempre teve um brasileiro. Ao todo foram 27 até agora. Atualmente tem 2, né? O Neto e o Gabriel Paulista estão lá. Tivemos grandes jogadores realmente que fizeram história lá, como o Diego Alves, o goleiro Diego Alves, que pegou muito pênalti, se tornou bastante querido pela torcida. O grande craque Romário esteve lá também, não chegou a brilhar tanto, mas teve seus bons momentos de brilho. Mas aqui eu quero falar do Valdo Machado, que é um atacante um tanto desconhecido, né, de antigamente, mas que fez história no Valência. Ele surgiu no Fluminense na década de 50, se tornou o maior artilheiro da história do Fluminense, conquistou títulos importantes naquela época, e aí na década de 60 foi para o Valência e também se consagrou muito, disputou 9 temporadas lá, se tornou o segundo maior artilheiro do clube, com mais de 150 gols, conquistou o Campeonato Espanhol, conquistou a artilharia do Campeonato Espanhol, enfim, uma lenda. E aí depois, quando se aposentou, ele continuou morando lá em Valência, ficou lá pela Espanha mesmo, chegou até a vir para o Brasil recentemente, em 2012, quando ele foi homenageado pelo Fluminense. Foi bastante legal o Fluminense ter feito esse reconhecimento. Só que infelizmente em 2019, em fevereiro de 2019, ele faleceu. E foi uma morte um pouco triste, porque ele já estava tendo Alzheimer. Ele inclusive esqueceu da carreira dele, desses momentos gloriosos que ele viveu, e aí estava internado numa clínica sozinho e acabou falecendo em fevereiro de 2019. O Valência se manifestou, o Fluminense se manifestou, um luto em homenagem a esse jogador que merece ser mais divulgado, realmente, porque está na história do futebol brasileiro e do futebol espanhol. O Valência é um time de muitas conquistas importantes, campanhas memoráveis, jogos
inesquecíveis. A gente pode lembrar aí que o time já foi campeão da Copa da UEFA, que é a Liga Europa de antigamente, né? Também já foi vice-campeão da Liga dos Campeões 2 vezes, né? Uma campanha que a maioria das pessoas lembram, só perdeu para times gigantes, Real Madrid, Bayern de Munique, mas realmente foram campanhas muito, muito boas. O Valência também tem 7 títulos da Copa do Rei, 6 títulos do Campeonato Espanhol, então realmente é uma equipe muito importante para o futebol espanhol e também tem alguns títulos alternativos, né? Aqueles títulos que a gente gosta de conhecer melhor a história. Um deles é o Troféu Naranja, né? Que é obviamente uma referência à laranja, porque é uma fruta característica da cidade de Valência. E é um troféu amistoso organizado ali pelo próprio Valência no começo das temporadas, para apresentar o time e aí fazer alguns jogos amistosos. Normalmente ele reúne mais 2 equipes e faz um triangular. E algumas equipes brasileiras já participaram e 3 já venceram: Flamengo, Santos e o Palmeiras. O Flamengo ganhou 2 vezes e o Flamengo e o Santos ganharam, inclusive batendo o Valência lá na casa deles. O Palmeiras não conseguiu vencer o Valência, mas ganhou num regulamento ali bastante curioso, né? O que acontece é que os times se enfrentavam, os 3 times se enfrentavam, né? E depois de todo jogo, independente do resultado, sempre acontecia disputas de pênalti. E aí, durante o tempo normal, cada time venceu um jogo. O Palmeiras venceu o Flamengo ganhou do Valência e o Valência ganhou do Palmeiras. Só que só o Palmeiras ganhou as disputas de pênaltis que aconteceram logo depois, e aí o Palmeiras conseguiu esse título. Tá lá na galeria de títulos alternativos do Palmeiras, inclusive a gente já fez um vídeo sobre títulos alternativos do Palmeiras, vale dar uma conferida. O Troféu Naranja com certeza tá nessa galeria. Como eu disse antes, o Valência realmente é um time muito importante, tem títulos, mas tem uma manchinha pequena na história, porque caiu uma vez, foi rebaixado uma vez, né? Normalmente ele tá na primeira divisão do Campeonato Espanhol, mas foi rebaixado em 1986 e tudo começou porque o clube quis investir para reformar o estádio Mestalla para receber a Copa do Mundo de 1982, que aconteceu lá na Espanha, né? E aí realmente recebeu, só que o clube se endividou muito, ficou sem dinheiro para contratar reforços, fez campanhas ruins, sofreu goleadas terríveis, foi um momento bem complicado da história do Valência e aí o time acabou sendo rebaixado. E o mais triste é que o técnico na época era o Di Stéfano, né, grande jogador, histórico jogador do Real Madrid. Como técnico ele já tinha tido sucesso no Valência, inclusive tinha sido campeão espanhol como técnico no Valência, mas aí voltou para tentar salvar o time do rebaixamento durante a campanha, não conseguiu e aí acabou sendo rebaixado, porém ele ficou e conseguiu comandar o time no acesso, um acesso muito importante, muito interessante, porque aí a equipe apostou em jogadores da base, conseguiu melhorar financeiramente, contou com muita ajuda da torcida, então foi aquele caso clássico de rebaixamento que ajudou o time, de certa forma, a evoluir e melhorar futuramente. E vale fazer uma observação, porque de repente você pode ver aí que o Valência tem 2 títulos da Série B, mas um deles foi em 1931, quando o Valência nunca tinha chegado na elite, né? Então, obviamente, ele não tinha caído antes, esse foi o primeiro acesso à elite, e aí depois ele passou um tempão realmente na primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Valência atualmente é um desses clubes que podem ser considerados novos ricos, porque tem um proprietário milionário, mas curiosamente o milionário da vez não é árabe nem é chinês, como acontece na maioria dos times europeus. O proprietário é de Singapura, é um singapurenho, Peter Lim. Ele comprou o Valência em 2014, desde então o time conquistou algumas campanhas, mas são campanhas regulares, né? O time foi 2 vezes 4º colocado, 2 vezes 12º colocado, então algumas temporadas decepcionantes, não conquistou nenhum título relevante durante esse período, né? E aí com isso o Peter Lim acabou perdendo popularidade com o passar do tempo. No começo ele era aplaudido pela torcida, pelos investimentos e tal, e aí depois começou a receber algumas críticas, até aconteceu um episódio lamentável, porque durante um protesto muito grande que teve dentro do estádio contra o Peter Lim, os torcedores foram expulsos do jogo por causa desse protesto, né? Uma atitude um tanto quanto autoritária e estranha do clube. E aí agora em 2019, quem sabe o Valência pode até brigar aí pelo primeiro título, porque chegou na final da Copa do Rei, vai enfrentar o Barcelona, complicado pra caramba, mas quem sabe o Peter Lim pode ter o primeiro título aí da sua história. O milionário tem até investido bastante, que recentemente fez a maior contratação da história do Valência, contratou o Gonçalo Guedes
realmente por uma alta cifra, e aí tá tentando buscar esse primeiro título. E agora, amigo alternativo, qual vai ser o próximo time do programa Europa Alternativa? Deixa aí nos comentários o que realmente receber mais votos, for da preferência de vocês, vai aparecer em breve em mais um vídeo aqui do Última Divisão. E se você gosta do nosso projeto, gosta desse tipo de vídeo que a gente faz aqui, entre lá, padrim.com.br/Última Divisão, que você pode apoiar o nosso projeto e ainda ganhar vários benefícios. Outra forma de apoiar é fortalecer a nossa parceria com a Vestiário Company. É uma loja de camisas casuais relacionadas a futebol, tem camisas bem bonitas realmente, e aí você entrando lá, você ainda pode comprar com desconto, usando o cupom Última Divisão, e aí você ganha 10% de desconto. Então entre, acesse e conheça a Vestiário. É isso, participe aí nos comentários e até a próxima!